E aí, galera, tranquilo? Bora aí para mais uma questão número 28, a nossa prova da AFA. Considere as funções reais f e g, definidas respectivamente por tal, tal e tal, tal. Ele define o domínio, a imagem das duas funções. Sobre as funções f e g, analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa. Então a gente vai ter que analisar as 5, não vai ter muito como fugir, não. Tudo bem. Ele dá duas funções que são muito parecidas. Não só são muito parecidas, como elas praticamente são a mesma função. Então vamos analisar isso com um pouquinho mais de calma. F de x primeiro. O f de x, se a gente olhar com carinho para isso aqui que está aqui em cima, a gente consegue botar x menos 1 em evidência. Fica x menos 1 vezes x ao quadrado mais 2x mais 1. Tranquilo? E isso aqui também é muito bonito porque a gente pode cortar, né, esse x menos 1 aqui. Claro, vai ter uma restrição. Eu não vou esquecer dela, fica tranquilo. Mas fato é que se não der problema aqui com esse x menos 1, a gente obtém que o f é raiz de x mais 1 ao quadrado, né? O x ao quadrado mais 2x mais 1 está aqui. Ou seja, a gente pode escrever isso como módulo de x mais 1 menos 1. Tranquilo? Só para representar graficamente, fica assim. Com destaque para esse ponto aqui, o ponto 1. Por que esse ponto está destacado? Porque justamente ele é o ponto para o qual a função não está definida. Porque para a função estar definida nesse ponto, né, a gente teria que o x menos 1 ele não pode ser zero. E o x sendo 1 torna isso aqui zero. Tranquilo? Então, essa função aqui, se ele desse direto essa função aqui não tem restrição. Só que essa função aqui que ele deu, a f que ele deu de verdade, tem uma restrição. X não pode ser 1. Então, o domínio de f é os reais menos 1. Tranquilo? E o conjunto imagem, dá para ver que ele vai do menos 1 até o mais infinito. Mesmo com esse ponto aqui quebrando, tem um outro ponto aqui que gera o y igual a 1. Tranquilo? Então, o conjunto imagem é realmente do menos 1 até o mais infinito. E para o G, a gente tem uma situação muito parecida. De fato, se a gente desenvolver isso aqui, botar esse raiz, transformar, né, essa raiz de uma coisa sobre a raiz de outra coisa em uma raiz só, e desenvolver, a gente chega na mesma função. Módulo de x mais 1 menos 1. Só que o domínio e a imagem vão ser diferentes. Porque, além do x não poder ser 1, porque tornaria o x menos 1 zero, além disso, o x menos 1 está sozinho dentro de uma raiz. Então, ele não pode assumir nenhum valor negativo. Não pode ser só, não pode assumir zero. Ele também não pode assumir valor negativo. Coisa que aqui ele podia, porque ele ia cortar com esse cara aqui igual a ele mesmo. Ok? Então, aqui, o x, além de não poder ser 1, ele não pode ser ninguém menor do que 1. Ele não pode ser 0, por exemplo. Porque daria menos 1 aqui e não tem raiz de menos 1 no conjunto dos reais. Então, graficamente, a função se apresenta dessa forma. Mais uma vez, esse ponto aqui é um ponto quebrado, um ponto que não está definindo a função. Só que tem toda essa parte aqui que tem na função verde, na f, que não tem aqui. Ou seja, o domínio ele vai só do 1 aberto para o mais infinito, também aberto. Ok? E por consequência, a nossa imagem também tem essa cara, né, de mais 1 até mais infinito. Né? Isso aqui poderia ser visto também como a função y igual a x, já que o x é sempre positivo, né, sempre até maior do que 1. Então poderia se ver assim também. Poderia tirar esse módulo, mas eu não fiz porque não tem necessidade. Então, tranquilo, galera? Definimos então as funções. Elas têm a mesma cara, só que o domínio e a imagem delas são diferentes. Beleza? A 2, então, olhando já as afirmativas, a 2 a gente pode dizer que é verdadeira, por quê? Ele diz que a função f admite valor mínimo igual a menos 1. De fato, né? É bem tranquilo de ver isso. É esse pontinho aqui, o vértice. Aí ele fala que f é decrescente se e somente se
x pertence a menos infinito menos 2 fechado. Isso claramente está errado, né? Porque do menos infinito até o menos 2 diminui. Mas do menos 2 até o menos 1 também diminui. Certo? Então a função é decrescente nesse intervalo todo aqui. Não é só nesse intervalo. E como ele põe se somente se aqui, a gente pode dizer que a 4 está errada. Tá? Já a 8 fala que o domínio de f é igual ao domínio de g. Não vou nem desenvolver muito. Já escrevi aqui, já expliquei que não são. Então 8 também é falsa. A 16 diz que a imagem de g está contida na imagem de f. E de fato, né? A imagem de g vai de 1 aberto até mais infinito. E a imagem de f vai de menos 1 até mais infinito. Então isso aqui está dentro disso aqui. Então a 16 é verdadeira. E a 32 diz que f de x é igual a g de x se somente se o x está no intervalo de 1 até mais infinito. E bem, no intervalo de 1 até mais infinito, realmente, faz sentido, né? 32 é verdadeira, porque de 1 até mais infinito, as funções se comportam da mesma maneira, são iguais. Ok? Então, se você somar as verdadeiras 2, 16 e 32, dá 50, que é a letra A. Tranquilo, galera? Então, espero que todo mundo tenha se acertado, entendido. Bora para a próxima aí.